Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a montagem de um quadro de distribuição monofásico, de maneira bem simples e didática. Para fazer a montagem desse quadro de distribuição, nós iremos utilizar um multímetro, uma caneta detectora de tensão, um estilete, alicate de corte, chave Phillips e chave de fenda. Essas daqui são pequenas para facilitar na gravação do vídeo. Vamos precisar também de alicate decapador e alicate prensa terminal. Aqui na parte superior nós temos o barramento de terra e na parte inferior o barramento de neutro e o trilho DIN, no qual será conectado os disjuntores DPS e DR. Os condutores nos quais nós iremos utilizar são condutores de 10 mm para representar aqui o nosso QDC monofásico. O QDC monofásico ele pode ser tanto 127 volts como 220 volts, depende aí muito da sua região. No caso aqui nós iremos utilizar esses três condutores, o na cor preta representando a nossa fase, o na cor azul representando o nosso neutro e o na cor verde representando o nosso sistema de aterramento. Uma dica muito importante antes de você iniciar qualquer instalação de QDC ou instalação elétrica, verificar se o circuito ou os condutores estão energizados. Com o auxílio da caneta detectora de tensão, você consegue verificar facilmente se o condutor está energizado ou não. Se por acaso o condutor de fase estiver energizado, você deverá ir lá no padrão de entrada e desligar o disjuntor geral e fazer o teste novamente com a caneta detectora de tensão. O primeiro dispositivo no qual nós iremos instalar é o disjuntor geral. O disjuntor geral ele tem a função de proteger o nosso condutor de fase. Logo aqui embaixo você vai observar que ele tem uma alavanca. Essa alavanca ela facilita você encaixar o disjuntor aqui no trilho DIN. Dando continuidade, o próximo equipamento a ser instalado é o DPS. O DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Ele protege os seus equipamentos de sobretensão e também de descargas atmosféricas. Iremos instalar apenas um DPS para a proteção do condutor de fase. O condutor de neutro eu irei explicar para vocês detalhadamente mais para frente. Aqui vai uma dica muito importante para a instalação elétrica. Se a tensão da residência monofásica for 127 volts, o DPS a ser utilizado é o de 175 volts. No entanto, se a tensão monofásica for de 220 volts, o DPS a ser utilizado é de 275 volts. Aqui na nossa aula nós iremos utilizar o DPS de 175 volts para a tensão 127 volts. Próximo dispositivo a ser instalado é o IDR bipolar. Esse equipamento ele protege a sua instalação de fugas de corrente e também protege as pessoas de choque elétrico. E para completar aqui o nosso QDC, nós iremos colocar 4 disjuntores, um para o circuito do chuveiro, um de tomada e 2 de iluminação. Lembrando que esse vídeo ele não está focado em fazer dimensionamento de disjuntores e também de condutores elétricos. É apenas a montagem do QDC monofásico. Depois que nós instalamos todos os dispositivos, vamos agora iniciar a instalação dos condutores. Vamos começar pelo condutor de terra e o condutor de neutro. O esquema de aterramento no qual eu irei fazer aqui é um sistema TN, onde terra e neutro serão ligados no mesmo ponto, ou seja, lá no barramento de terra. Quando eu ligo terra e neutro junto, eu coloco esses dois condutores no mesmo potencial. Sendo assim, eles estão equipotencializados. Como o sistema de aterramento é TN, dispensa-se o uso de DPS para o condutor de neutro, pois a função do DPS é escoar parte da sobretensão ou da descarga atmosférica para o sistema de aterramento. Se o neutro já está aterrado, não há necessidade de você colocar o DPS no neutro para o sistema TN. A próxima ligação que nós iremos fazer é a ligação do condutor de neutro, saindo do barramento de terra ao nosso IDR. No IDR, nós iremos conectar o condutor de neutro no borne onde tem a letra N, que significa que é o borne de neutro. A próxima ligação que nós iremos fazer é a ligação do condutor de neutro saindo aqui do nosso IDR e indo para o barramento de neutro. O condutor deverá ser ligado no borne representado pela letra N e logo em seguida ser ligado no barramento de neutro. Desta maneira, todos os circuitos ligados a esse barramento de neutro estará protegido pelo nosso IDR e não se misturam mais condutores de neutro com condutores de terra. Próximo condutor a ser ligado é o condutor de fase. O condutor de fase será ligado aqui no disjuntor geral. Vale ressaltar que disjuntores de corrente alternada não têm polaridade. Sendo assim, o condutor de fase poderá ser ligado tanto na parte de cima como na parte de baixo. Isso não afetará o funcionamento do disjuntor. A próxima ligação que nós iremos fazer é pegar aqui a saída do disjuntor geral, vai passar pelo DPS e vai para o IDR. Nesse caso eu estou utilizando um jumper, que nada mais é do que um cabo. Esse cabo ele não foi cortado. Na parte ali do DPS simplesmente decapei o cabo e fiz a junção.
e não fiz o rompimento do mesmo. Você pode utilizar também barramentos monofásicos para fazer essa ligação. No nosso caso aqui, como as marcas dos dispositivos são diferentes, isso impede a utilização do barramento monofásico. A próxima conexão que nós iremos fazer é a ligação aqui da nossa fase saindo do IDR e indo para o conjunto de disjuntores. Ou seja, nós vamos alimentar esses disjuntores. Para isso eu fiz um jumper e na ponta de um dos cabos eu coloquei um terminal genérico. Esse terminal genérico ele irá facilitar a conexão juntamente com o barramento tipo pente. O barramento tipo pente no qual eu irei utilizar é um barramento monofásico e esse é um barramento deitado e você vai observar que o acabamento fica perfeito. Basta conectar, colocar o terminal genérico e fazer o aperto. Fique atento na hora que você estiver apertando os disjuntores, certifique se realmente estão prendendo o barramento tipo pente para evitar alguma falha no circuito depois que você fizer a instalação. A próxima ligação que nós iremos fazer é do condutor de terra saindo aqui do DPS e indo para o barramento de terra. O comprimento máximo desse condutor é de 50 centímetros. Não pode ser maior. Isso é norma, está lá na NBR 5410. E se esse DPS ele for utilizado para proteção de apenas sobretensão, o condutor mínimo a ser utilizado é de 4 milímetros quadrados. No entanto, se esse DPS ele também for utilizado para suportar corrente de descargas atmosféricas, o condutor mínimo a ser utilizado é o condutor de 6 milímetros quadrados, conforme a NBR 5419 de 2015. Para finalizar, prefira usar chave de fenda para fazer o torque em relação aos bordes dos disjuntores. A chave de fenda ela dá um torque melhor do que a chave Phillips. Para ficar mais dinâmico, iremos agora fazer a instalação de um ponto de tomada. Lembrando que nós não estamos fazendo um dimensionamento de condutores e também de disjuntores. O condutor de neutro deverá ser ligado no barramento de neutro, que vem logo após o IDR. Vamos fazer a conexão. A próxima ligação é do nosso condutor de aterramento. Conforme mencionei, não devemos mais misturar os condutores. O que é terra, o que é neutro. Vamos fazer a conexão aqui no nosso barramento de terra e por último nós iremos finalizar a conexão aqui no nosso condutor de fase. O condutor de fase eu irei ligar aqui no disjuntor de 25 amperes. Finalizamos a instalação, vamos agora energizar a bancada e fazer o teste. Observe que nós temos tensão chegando aqui no nosso disjuntor geral, porém esta tensão ela não está passando aqui no nosso disjuntor geral. Por quê? O disjuntor geral ele está desligado. Vamos ligar e você pode ver que tem continuidade. A tensão está passando tranquilamente, no entanto aqui depois do IDR não há tensão. Vamos ligar o nosso IDR e a tensão alimenta aqui os demais disjuntores. A tomada nossa também não tem tensão, porém a partir do momento que eu ligo o disjuntor, a tensão chega num ponto aqui de tomada. Agora, com o auxílio de um multímetro, iremos verificar qual que é a tensão que está chegando aqui no nosso quadro de distribuição de circuito. Uma das ponteiras nós iremos colocar na fase e a outra nós iremos colocar lá no barramento de terra, onde está conectado o terra e o neutro junto. A escala do multímetro é de 600 volts. Observe que nós temos uma tensão de 136 volts chegando aqui no nosso quadro de distribuição e eu vou checando ponto a ponto, tanto a entrada como a saída. Observe que todas as conexões estão perfeitas, a tensão está chegando em todos os pontos. Verifico também em relação a esse outro barramento de neutro e a tensão também está ok. Vamos agora fazer o teste aqui do nosso IDR, pressionando esse botão de teste. Observe que ao pressionar, automaticamente ele desliga e todo o circuito após ele não terá energia. Vamos agora fazer o teste aqui da tomada em relação ao disjuntor desligado. Quando eu ligo o disjuntor, a tensão chega normalmente. E para finalizar também faço o teste nos demais disjuntores. Uma ponteira vai lá no barramento de neutro e a outra ponteira vai mudando aí conforme os disjuntores e verificando a tensão. E por fim, finalizamos a montagem de um quadro de distribuição de circuito monofásico com tensão de 127 volts. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e tchau, tchau!